2015, questão da geladeira, essa aí é boa, hein? Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro, dá aquela pensada e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente. Pensou 2 vezes, né? Mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre por quê? Abriu a geladeira está fechada. O ar no interior da geladeira está a uma temperatura maior ou menor do que o ar externo. A gente está no Brasil, você está fazendo o Enem. Você não está lá no Polo Norte, você não está na geladeira bizarra. A temperatura do ar no interior da geladeira vai estar menor que a temperatura de fora. Beleza. Quando você abriu a geladeira, o que aconteceu? Troca térmica. Então, você pode pensar que ar frio saiu da geladeira, só que o frio não se move, o que se move é o calor, vamos pensar assim. Então, a gente pode pensar que o ar quente, que o calor externo, fluiu para o interior da geladeira. Só que a geladeira, ela não é feita de um material flexível, ela é feita de um material rígido. Então, o volume no interior da geladeira muda? Não. O volume no interior da geladeira permanece constante. Só que o ar que está lá agora está numa temperatura um pouco maior. Se o ar está numa temperatura um pouco maior, será que ele vai se comprimir ou se ele vai se expandir? Será que a pressão no interior da geladeira vai ser maior ou menor? Será que tem como a gente quantizar isso? Tem. Para isso que serve a Lei Geral dos Gases Ideais. A Lei Geral dos Gases Ideais, que permite relacionar 2 estados. Ora, se o gás for um gás ideal, vamos adotar que seja, a gente tem que a pressão final vezes o volume final, dividido pela temperatura final, é igual a pressão inicial vezes o volume inicial, dividido pela temperatura inicial. Beleza? O que eu te falei? Eu te falei que a geladeira ela é rígida, logo, o volume que o gás vai ocupar no interior da geladeira depois que você fechou a geladeira é o mesmo que ele ocupava antes de você fechar, de você abrir a geladeira. O volume interno da geladeira não muda. Daí eu tiro o quê? Que a pressão final sobre a temperatura final é igual a pressão inicial dividido pela temperatura inicial. Tranquilo? Agora, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a temperatura final... na verdade, deixa eu melhorar isso aqui. O que eu vou fazer? Vou passar a pressão inicial para cá, dividindo, e vou passar a temperatura final para lá, multiplicando. Porque o que me interessa é a razão entre a pressão final e a pressão inicial. Então, se ela for uma razão positiva, se ela for uma razão maior que 1, significa que a pressão final é maior que a pressão inicial. A final é depois que ele abriu e fechou a porta, e a inicial é antes de fazer isso tudo. Beleza? Então, vamos lá. E se for uma fração menor que 1, significa o quê? Significa que a pressão final ela é menor que a pressão inicial. Ponto. Vamos lá. Então, aqui fica que a pressão final dividido pela pressão inicial é igual a temperatura final dividido pela temperatura inicial. Lembra, a final é a que o gás vai ficar depois de você abrir e fechar a porta. E se a temperatura externa é maior que a temperatura interna, a temperatura final ela tem que ser menor que a temperatura inicial. A temperatura inicial por que está confusa? É o seguinte, temperatura final e temperatura inicial é o seguinte, temperatura inicial é a temperatura final é a temperatura que o gás entrou na geladeira. Ele entrou com a temperatura de fora. A temperatura de fora é maior que a temperatura de dentro. Então ele entrou com uma certa temperatura T0. Depois, quando ele teve que ser resfriado, para poder ser realocado e resfriado de novo na geladeira, ele vai chegar a uma temperatura menor do que ele estava do lado de fora. Então, por isso a temperatura final, aqui nesse meu cálculo, ela é menor que a inicial. Beleza. Se a temperatura final é menor que a inicial, isso aqui dá uma fração menor que 1. Se isso aqui me dá uma fração menor que 1, é porque a pressão final ela é menor que a pressão inicial. Então, a pressão final, depois de você abrir e fechar a porta, a pressão no interior da geladeira, ela fica menor do que ela era originalmente. Concluindo, se a pressão fora, na parte externa, é maior que a pressão dentro, você cai no mesmo caso do carro que está afundado, que está lá preso no fundo do lago. Você não consegue abrir a porta do lago porque a pressão externa, a pressão no interior do fluido, lá no fundo do lago, é muito maior do que a pressão interna, admitindo que não tenha entrado água no seu carro. Então, é o mesmo princípio. Você não consegue abrir a porta da geladeira porque o gás que está lá no interior da geladeira vai estar uma pressão menor que a pressão do gás fora, que é a pressão atmosférica. Então, basicamente isso. Vamos ver as alternativas. Vamos dizer qual que é a certa. Então, o volume de ar na geladeira diminuiu? Não. O volume permaneceu constante. O motor da geladeira está funcionando com potência máxima? Bom, se você abrir a geladeira, e aí a geladeira tem um sensor de temperatura e percebe que ocorreu um aumento de temperatura, ela vai armar o motor. E as geladeiras, até pouco tempo atrás, elas eram on-off. Como assim?
Geladeira é um compressor, e esse compressor vai fazer um ciclo ali de um gás que vai fazer as trocas de calor. Enfim, esses compressores antigos, que a gente usa antigos não, até hoje em dia sai muita geladeira assim, elas não têm medidor de potência, ou é tudo ou é nada. Então quando ele arma, você ouve aquele barulho típico de ar-condicionado, típico de compressor, e ele está funcionando lá em plena capacidade, em 100% do que ele pode. Agora, existe um modelo mais novo de geladeiras, uma tecnologia chamada tecnologia inverter. Não confunda inverter com inverse. Inverse é só uma jogada de marketing das marcas que invertem refrigerador e geladeira. Não é isso, é a tecnologia inverter, que é uma evolução desses compressores. Então, esses compressores de tecnologia inverter, eles são capazes de funcionar sobre a demanda. Como assim? Se você tem uma demanda de funcionar só com 20% da sua potência, ele vai funcionar com 20%. Se você abriu as portas da geladeira e você precisa resfriar rápido a geladeira, ele vai operar com 100% da potência dele. Então, ele vai ajustar a potência conforme a demanda. E você fazer isso, ao invés de ficar armando e desarmando, armando e desarmando conforme a demanda, isso economiza muito mais energia elétrica. Então, essas geladeiras inverter, elas tendem a gastar metade da energia que uma geladeira convencional gasta. Historinha à parte, legal para você usar isso na prova do Enem, pode ser que venha uma questão desse tipo. E, moral da história, o motor da geladeira está funcionando com potência máxima, pode até ocorrer, só que não vai ser por isso que a geladeira vai ficar mais difícil de abrir. Vai ficar mais difícil de abrir por quê? Por causa da diferença de pressão. A pressão externa está maior que a pressão interna. Então essa aí está errada também. A força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. Isso aqui viajou legal. A força do ímã não vai variar, você tem o mesmo ímã ali, você tem a mesma superfície de contato, a variação de temperatura pode até causar uma variação no fluxo magnético mínima se você for muito além mesmo do escopo do vestibular. Então, não isso que está acontecendo, é a diferença de pressão. A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Olha que beleza. Agora ficou fácil de dizer que o gabarito é a alternativa D. E a temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes dela ser aberta. Ah, legal. Você abriu a geladeira, olha o que a alternativa te disse. Você abriu a geladeira, deixou um tempinho aberta, lá de fora está mais quente. E aí, quando você fecha de novo, a temperatura dentro da geladeira está menor do que era antes? Lógico que não, né? Vai ter um pouquinho maior. Tanto que vai armar lá o sensor de temperatura e sua geladeira vai dar aquela armada para tentar resfriar o seu interior de novo.